A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 250 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos terminando hoje, o livro do profeta Ezequiel e espero que você tenha conseguido nos acompanhar, todos os dias. E hoje a nossa porção diária vai do capítulo 46 até o capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel. Separe um tempo no seu dia, faça essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 47 e o verso de número 9. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém? Bom, nós estamos terminando hoje o livro do profeta Ezequiel, o profeta das visões e das parábolas, E nós estávamos vendo ontem que Deus estava restaurando o templo através de uma profecia. Não era algo que estava acontecendo exatamente nos dias de Ezequiel, mas era algo que iria acontecer futuramente, E nós vimos que Deus, além de restaurar o templo, ele tinha uma promessa de derramar a sua glória novamente sobre o templo e de voltar os ministérios sacerdotais às suas obrigações, e seus deveres. Hoje nós vamos ver que Deus continua a fazer isso, e não somente isso. Depois que Ezequiel tem essa visão do templo restaurado, depois que ele tem a visão do Senhor fazendo a obra de restauração no templo, simbolizando aí um novo relacionamento entre o povo de Israel e Deus, agora Ezequiel ele vai ser levado numa parte do templo, na saída debaixo do limiar, E nós vamos ver que Ezequiel chega a um ponto que o Senhor mostra para ele que debaixo do templo saía um fio de água. Era um fio, algo pequeno, algo simples, aos olhos humanos insignificante. Porém, esse fio, ele vai se abrindo, Ele vai se alargando. Era como se no templo existisse uma nascente. Então esse fio vai se alargando. E Deus agora vai dizer para Ezequiel, através deste homem que está falando com ele, para que Ezequiel entre nas águas desse rio. E nós vamos ver que ele vai fazer medições, de 500 metros a 500 metros. E a cada 500 metros, Ezequiel tem uma nova profundidade para experimentar das águas desse rio. Então ele mede os primeiros 500 metros e pede para Ezequiel entrar, passar pelas águas. E essas águas vão dar nos tornozelos de Ezequiel. E depois o homem vai medir mais 500 metros. E ao entrar nas águas, Ezequiel sente que as águas agora tocam os seus joelhos. Passado mais 500 metros de medição, Ezequiel vai sentir agora as águas na sua cintura. E depois de outros 500 metros, as águas eram profundas, as águas eram muitas, águas que ele não podia passar andando. Eram águas que o forçavam a nadar, O que Deus deseja revelar com essa visão? Primeiro, do templo aonde o Senhor habita, do templo onde o Senhor derrama glória, dali surge um rio, uma nascente, ou seja, da onde o Senhor está, ali existe vida. O Senhor é a fonte da vida, e aonde Ele está,
aí existe vida. E Ezequiel vai experimentar das águas da vida do Senhor, águas vivas, como Jesus prometeu para a mulher samaritana, né? As águas que você me dá, você voltará a ter sede, disse Jesus para a mulher samaritana. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais voltará a ter sede. Essas águas também estão em Apocalipse, né? São águas vivas, né? E quem beber dessa água não voltará a ter sede. Olha que coisa maravilhosa. Agora, o que Deus quer mostrar para Ezequiel e o que Ele quer mostrar para nós com respeito às profundidades dessas águas. Deus estava convidando Ezequiel a ir sempre mais fundo na vida de Deus, na presença de Deus. O cristão, ele não pode estar conformado com a porção que ele conhece, a porção que ele sente e a porção que ele transmite de Deus para as outras pessoas. Ele é sempre convidado a ir mais fundo. Logicamente que quanto mais fundo você vai na presença de Deus, mais desafiador é estar na presença de Deus. Observe que se você andar em um rio onde as águas tocam seus tornozelos, você não vai sentir tanto cansaço, tanta fadiga. Mas se as águas tocarem os seus joelhos, você vai sentir um pouco mais de dificuldade para caminhar. Quando as águas tocam na sua cintura, então você vê que as águas parecem lutar contra o seu corpo. E na presença de Deus não é diferente. Quanto mais profundo, quanto mais fundo você vai na presença de Deus, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você desfruta dessa presença, parece que você sente essa presença lutando contra o seu corpo. E é isso mesmo, é a presença de Deus lutando contra você. Mas não é isso não é para mal, isso é para bem, porque Deus deseja que esse homem carnal seja derrotado pela presença dele, para que o homem espiritual que está dentro de nós seja vitorioso. Agora, quando nós vamos nos pontos mais fundos da presença de Deus, quando nós decidimos nos lançar de verdade na presença de Deus, nós vamos descobrir que nós não estamos no controle, que são as águas de Deus quem nos controlam. O que Deus deseja ao te convidar a vir mais fundo na presença dele é que você perca o controle da sua vida, que a sua vida esteja no controle das mãos de Deus, que você seja enchido, submerso por essas águas ao ponto de você poder nadar na presença de Deus e ela dominar por completo a sua vida. Não se limite ao raso, você precisa ir para o fundo. Por quê, pastor? Porque essas águas têm poder, essas águas podem transformar, essas águas elas podem mudar vidas. Olha que coisa interessante, depois de ele perceber que aquelas águas não podiam ser atravessadas não a nado, aquele homem leva ele de volta à margem e o homem pede para ele olhar para os dois lados da margem e olhando para a direita ele vê uma abundância de árvores. Olhando para a esquerda, ele vê uma outra abundância de árvores. E observa uma coisa interessante. Aonde essas águas tocam, tudo fica saudável. Inclusive, há uma profecia aqui, em que o Mar Morto seria tocado por essas águas e ele também se tornaria saudável. Recentemente, pessoas viram, pelo menos filmaram peixes na região do Mar Morto, o que prova que essa profecia tem se cumprido. Mas Deus, na verdade, não quer apenas que o Mar Morto se torne vivo, que ele produza peixes. Deus, na verdade, deseja algo superior. Porque se você ler comigo o verso de número 9, novamente, olha o que ele diz. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Observe que Deus deseja trazer vida aonde essas águas tocarem. Essas águas agora podem tocar a sua casa, elas podem tocar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Quem sabe espiritualmente eles estejam mortos. Quem sabe você não tem vivido exatamente aquilo que Deus projetou para você. Quem sabe a sua vida é sofrimento. Quem sabe a sua vida é dor, é indecisão. Isso prova que você não vive a vida abundante ainda.
mas o Senhor quer tocar em você com essas águas nessa manhã. Ele deseja tocar em mim, Ele deseja tocar em nós com essas águas de vida. E olha que coisa interessante, ele diz, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Olha o que diz agora, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Aleluia! Se esse rio passar aqui, se esse rio passar aí, coisas novas irão acontecer. Se Deus estava convertendo, ou pelo menos estava prometendo converter águas salgadas em águas doces, águas mortas em águas vivas, o que Deus está prometendo é transformar um homem morto em um homem vivo, um homem pecaminoso em um homem santificado. Ele quer transformar um homem injusto em um homem justo. Lembra de Deus pedindo para Ezequiel profetizar sobre os ossos? É a mesma coisa. Deus estava convertendo uma multidão de ossos mortos em uma multidão de um exército vivo. Hoje, Deus quer tocar a nossa vida. E se nós estivermos mortos, Ele deseja reviver a nossa história. Bom, observa que nas duas margens desse rio, todas as árvores se tornaram árvores frutíferas, árvores que produzem frutos para todos os meses. E são árvores que são regadas por essas águas e águas que saem do santuário. Observe que lá no céu, a árvore da vida, ela produz frutos para todos os meses, né? Então Deus está mostrando para nós que aonde esse rio toca, a vida e a vida abundante. Nada te falta, porque o Senhor é o teu pastor e é Ele quem te conduz às águas tranquilas. Hoje Ele quer te convidar, hoje Ele te chama, venha provar dessas águas, venha ser tocado por essas águas poderosas. Depois disso, Deus vai novamente marcar fronteiras para as tribos de Israel. E nós vamos ver então no capítulo 47, 48, Deus então determinando novos limites para esses povos. Que Deus nessa manhã possa transformar a sua vida, que Ele possa transformar a sua história e que você possa viver o melhor de Deus nos seus dias. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Pedimos o perdão pelo nosso pecado e pela nossa falha. Te exaltamos e te glorificamos porque Tu és poderoso. Existem águas que fluem do Teu trono, águas cristalinas, águas vivas, Senhor, águas que podem transformar. Jesus disse que se nós bebêssemos dessas águas, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia! Que fluam rios, Senhor, de dentro de nós, que fluam rios para a nossa família, que fluam rios para a nossa igreja, para a nossa sociedade, aonde nós estivermos. Esse rio de vida que toca e traz vida para tudo que está morto, que traz alegria aonde havia tristeza e que traz cura aonde havia enfermidade. Que essas águas venham tocar agora o meu irmão, a minha irmã, transformando a sua história, transformando a sua vida, salvando e restaurando. Para a glória e o louvor do Teu nome, Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir que você deixe o teu like, que você compartilhe esse vídeo com alguém que precise nessa manhã dessa palavra. E se você ainda não estiver inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim todas as manhãs você vai estar recebendo esse vídeo devocional para estudar a palavra do Senhor junto conosco. Amém? Se você sentir, deixe aí no comentário o que você pensa, o que você acha, o que você entende. É muito importante. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.